Olá dos Açores, como vai? Vamos começar mais uma live falando sobre a paz. Nosso tema hoje é sobre a paz na Bíblia. Isso mesmo. É interessante que eu estava me recordando hoje, há alguns anos atrás, muitos e muitos anos, 95, 96, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de avião, numa viagem de São Paulo, de Belo Horizonte, São Paulo. E calhou que, como eu nunca tinha andado de avião, calhou de ser um voo internacional, uma escala. E quando eu entrei no avião, as televisões estavam ligadas e passavam imagens e um tipo de música, de som, para acalmar os viajantes. A gente sabe que há pessoas que têm muito pânico, têm medo de andar de avião, né? E então aquele ambiente foi preparado para acalmar os passageiros. E você já deve ter ouvido aquela expressão que as pessoas falam assim: eu daria tudo para ter um minuto de paz. Eu daria tudo para ter um pouco de paz. Mas nós notamos que quando as pessoas se referem ou falam assim, geralmente elas não dariam tudo, ou não dariam quase nada para realmente ter paz. Se você fizer uma busca aí nos aplicativos, na internet, você vai encontrar muitos temas relacionados à paz. Muitas coisas relacionadas à paz. Paz pode significar para uma pessoa hoje pagar uma dívida, uma conta. Paz pode significar hoje para quem está enfermo encontrar a solução para a sua enfermidade. Talvez você precise de paz hoje porque você está enfrentando um problema familiar. Ou talvez você precise de paz no seu lugar de trabalho. E foi feita uma pesquisa recentemente que as pessoas buscam paz também no dinheiro, não é? E essa pesquisa é interessante que fala que 80% do nosso dia nós gastamos buscando o dinheiro. Ou seja, ou trabalhando, ou fazendo algo para adquirir condições financeiras. Então veja que 80% do dia é muito tempo. E às vezes as pessoas buscam o dinheiro para ter paz. Mas será que o dinheiro traz paz? No meu ponto de vista, o dinheiro pode trazer paz. Ele traz paz. Só que ele não é a paz. Porque o dinheiro, ele acaba, e se ele fosse a paz também acabaria. E eu conheço, e você também conhece, pessoas que têm dinheiro, que têm condição financeira boa, mas elas não têm paz. Mas a falta de dinheiro também tira a paz, tira o sono, tira a alegria. A falta de dinheiro destrói famílias, casamentos, destrói empresas. O excesso e ter dinheiro também destrói famílias, destrói empresas. Por quê? O dinheiro, ele está muito ligado à vaidade. E a Bíblia condena muito a vaidade. As pessoas confundem
Jesus, elas têm uma visão de Jesus muito romântica, muito poética. Deus é amor, Jesus é um ser iluminado, Jesus é um ser muito bom. Geralmente as pessoas que falam assim, né, elas não conhecem o Jesus da Bíblia. Elas conhecem o Jesus da cultura. Elas conhecem o Jesus da religião. Mas o tema hoje é a paz na Bíblia. Então estou aqui conjecturando, mostrando a você que ter dinheiro pode trazer paz, mas pode trazer destruição também. E não ter dinheiro pode também trazer destruição. Então nós devemos aprender a lidar com o dinheiro conforme a Bíblia ensina. E Jesus e a Bíblia nos ensina que o dinheiro ele é igualado na Bíblia, não sei se você sabe, a um Deus. A Bíblia chama o dinheiro de Senhor, porque muitas pessoas estão servindo ao dinheiro, matando, roubando, destruindo, estão fazendo coisas ilícitas por causa do dinheiro. Então, nós estamos falando, dando essa introdução, para mostrarmos o quê? O dinheiro é importante, ele traz paz. Mas se ele não for abençoado, e se não souber usá-lo, ele pode ser maldição. Se você pegar uma nota hoje de 50, 10, 100 euros, ou dinheiro do seu, a moeda aí da sua nação, do seu país, observe uma coisa. Esse dinheiro já passou por dezenas, centenas, milhares de mãos. E cada um teve nesta nota uma utilidade. Então o dinheiro não é maligno nem benigno. O dinheiro é bom. O dinheiro pode ser mau, depende de quem usa o dinheiro. Se você pegar uma nota de qualquer valor, essa mesma nota passou na mão de alguém que comprou comida com ela, ou de alguém que usou para comprar drogas, ou alguém que usou para subordinar, ou alguém que pagou algo e ficou livre. Então, o dinheiro nada mais é do que um bem, uma criação humana, uma criação material. Mas por que eu estou falando aqui sobre dinheiro e sobre ter paz? Porque, note, o dinheiro pode ser bom, mas também pode ser mau. Mas há pessoas que falam assim, elas buscam, né, a paz na Bíblia, no dinheiro. Há pessoas que buscam a paz nos vícios, e é terrível o vício. O vício, ele começa a controlar a mente, os pensamentos, começa a controlar as ações das pessoas. E quando a gente fala em vícios, a gente pensa às vezes só no drogado, no alcoólatra, mas hoje há uma pandemia de vícios, de pessoas que estão ligadas aos jogos na internet, cassinos online, e há pessoas que estão frequentando lugares de jogos, de apostas. Então essas pessoas estão viciadas. E há pessoas que estão viciadas hoje no telemóvel ou no celular, como diz aí no Brasil, porque muitas vezes as pessoas não estão buscando ou estão buscando no sítio, no lugar errado. Elas estão buscando a paz nas coisas. Para você que está entrando agora, o tema da palavra hoje, na meditação, é a paz na Bíblia. Daqui a pouco eu vou citar aqui alguns versículos bíblicos
para a nossa meditação, ok? Mas estou aqui conjecturando, mostrando para você aonde você está buscando a paz. Eu disse aqui que 80%, foi feita uma pesquisa, 80% do dia do homem, do ser humano, é gasto em busca do dinheiro. Ou seja, ou trabalhando ou pensando numa forma de ganhar dinheiro envolvido em alguma coisa. Mas nós já vimos aqui que o dinheiro pode ser bom ou pode ser maligno. Pode ser benigno ou maligno. Depende da forma que você usa ele. Nós já vimos aqui que o dinheiro, ele é uma criação humana. É uma criação, uma forma de governar. É um pacto. Você sabia que os pactos são muito importantes? Tanto que a Bíblia fala, tudo que o homem ligar na terra será ligado no céu, porque é um pacto. E há pessoas que, para ter paz, elas fazem pactos com entidades, com espíritos. E há pessoas que, até para ter paz, elas fazem pacto com quem já morreu. Elas aprenderam que aquela pessoa querida que morreu vai estar guardando, vai estar protegendo ela, porque às vezes aquela pessoa está buscando segurança, está buscando paz. Eu não sei aonde você busca paz. Você já parou para refletir sobre isso? Eu imagino que não. Mas você está constantemente, o ser humano, nós estamos constantemente buscando uma forma, uma maneira de ter paz. Há pessoas que falam assim, eu só vou ter paz o dia que eu casar. Ou eu só vou ter paz o dia que eu sair desta casa. Eu só vou ter paz o dia que eu sair deste trabalho. Eu vou ter paz o dia que eu sair desse relacionamento. Então note que às vezes nós transferimos a paz para situações, para pessoas ou para objetos. Porque nós confundimos, nós misturamos as coisas. E nós temos que aprender a separar todas as coisas para viver bem e viver em paz. Então, talvez você hoje está numa situação que você não tem paz. Não tem paz no lugar que deveria ter, que é dentro da sua casa. Não tem paz no seu trabalho. E o pior, você não tem paz consigo mesmo e nem paz com Deus. Mas o que está acontecendo tem um motivo. E para encontrar a paz, você tem que primeiro observar aonde eu estou falhando, aonde eu errei, o que eu posso fazer para consertar. E nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos que falam sobre paz. Jesus, em João 16:13, que é um texto bem conhecido, ele fala assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, biblicamente, o caminho pela paz passa por Jesus. Jesus estava dizendo aos discípulos que para eles terem paz, eles teriam que estar conectados com Jesus. Como que nós conectamos com Jesus se a gente não o conhece, não o vê, ele não está em matéria? Nós conectamos com Jesus, nós vamos ver daqui a pouco 2 pontos. Um deles é através da leitura da palavra. Por isso nós estamos aqui nesse tema, a paz na Bíblia. Então, se você quer conhecer sobre Jesus, você deve ler a Bíblia. Se você quer conhecer a história de uma pessoa, você vai ler a biografia daquela pessoa. E muita gente fala de Jesus, mas não conhece o Jesus da Bíblia. Ela conhece o Jesus da religião. E o Jesus da religião é vago, porque cada religião
apresenta Jesus de uma forma. Uns de Deus, de Alá, outros de um ser evoluído, um ser de luz. João Batista apresentou Jesus na Bíblia de uma forma muito correta, muito certa. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui Jesus estava dizendo para os discípulos: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. João 16, 33. Então, o primeiro caminho para ter a paz na Bíblia é em Cristo, ok? E Jesus continuou dizendo assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos paz em Cristo porque ele passou neste mundo, venceu este mundo, o sistema. As pessoas que querem ter paz sem Jesus, elas se conectam com muitas coisas, com viagens, com lazer, elas se conectam com dinheiro, se conectam com drogas, prostituição. Essa é a paz do mundo. Nós vamos ver sobre ela aqui, né, daqui a pouco. Né? E João, capítulo 14, verso 27, Jesus deixa um testamento. Toda pessoa que morre, ela deixa um testamento e deixa um bem material. Mas o testamento de Jesus não foi uma casa, o testamento de Jesus não foi um animal da época, não foi um bem material. O testamento de Jesus está aqui em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, ou deixo-vos a minha paz. Aí Jesus fala assim: a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Então Jesus, antes de morrer, no testamento dele estava escrito: deixo-vos a minha paz. Será que se você morrer hoje, ou daqui a uns dias, ou daqui a umas horas, ou nós podemos deixar isso no nosso testamento? Qual o legado? Legado é diferente de deixar bens. O legado pode ser algo emocional, sentimental. Você pode deixar um legado humano, fazer uma grande ação, uma grande obra. Você vai deixar um legado que é o seu nome. Quando as pessoas olharem para você no caixão, elas vão olhar o quê? Eu me recordo uma situação, alguns funerais, né, que eu já fiz. E eu já fiz funerais de pessoas que morreram com Cristo e pessoas que morreram sem Cristo. É fácil identificar isso, porque eu fiz essa observação. As pessoas que morreram em paz e as que morreram sem paz. É nítido visualmente na pessoa que está morta. Eu já observo isso há anos. Já fiz dezenas e dezenas de funerais em vários lugares, em várias categorias de pessoas sociais, socialmente falando. Então, para você que está entrando agora, estou falando sobre a paz na Bíblia, ok? O que é a paz na Bíblia? E eu já vi pessoas evangélicas, cristãs, sofrerem de uma enfermidade, estar hospitalizadas, estarem na UTI e passar o corpo, o organismo delas definharem, mas quando elas vão para o caixão, quando a gente vai fazer o funeral, aquele corpo, até depois de morto, ele começa a transmitir paz.
Agora, há pessoas que estão vivas, que não conseguem transmitir paz, porque elas não têm paz para transmitir. Talvez você hoje está sendo perseguido no seu trabalho, perseguido dentro de casa, perseguido por alguma situação. E ser perseguido tira a nossa paz. Ser perseguido atrapalha a nossa vida. Ser perseguido, o ambiente fica pesado. Mas aí você, quando está sendo perseguido, você pode ter duas atitudes. Uma é confrontar, partir para cima para a briga, ou outra é se recolher e não fazer nada. Então são escolhas. Mas eu quero te dar uma dica aqui, como superar, como atravessar por esta fase. Se tem alguém te perseguindo, às vezes no cônjuge, há muitas pessoas que estão num período de separação, de divórcio conturbado, separação de sociedade. Talvez você está sendo perseguido até no ministério, né? Por alguém que está te perseguindo no ministério, alguém que está te perseguindo aí em alguma área da vida. Sabe qual é uma dica importante para você ter paz para resolver isso? Primeiro é, tenha você paz. Eu disse aqui, João 14, 27, Jesus disse, deixo a minha paz. Então saiba que se você tiver paz, você vai conseguir resolver e superar os problemas que você está passando. Porque o outro lado é que não tem paz. E aquela pessoa que não tem paz, ela está lidando o que ela tem. Agora imagine o choque. Uma pessoa que não tem paz, junto com a outra que não tem paz, conflito, confusão. Então, para você resolver os seus problemas, situações, primeiro você tem que se encher da paz, que é de graça. Deixo-vos. Jesus não falou, vem comprar, tem um preço, não. Ele já deixou para todos. Todos aqueles, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pessoa que não tem paz, ela vive oprimida, ela vive cansada. É normal a gente ver por aí no dia a dia, em todos os lugares, pessoas cansadas, o aspecto cansado. Há pessoas que quando chegam no ambiente, elas estão tão sem paz, que elas espalham no ambiente ali uma sensação de insegurança, um desconforto. Elas espalham amargura, porque o coração dela está amargo, amargurado. E nós temos que tomar muito cuidado, porque basta qualquer coisa para tirar a nossa paz. Às vezes você está conduzindo, de repente acontece ali um imprevisto, alguém te entra na sua frente, ou um acidente, ou quase um acidente, já tirou a sua paz. Então, é muito importante você saber lidar com essa situação. Para você mudar o ambiente, para mudar situações, você tem que ter paz para dar, para transmitir às pessoas. Então nós já vimos aqui que Jesus deixou para nós a paz. E nós já vimos aqui em João 16, 33, que Jesus disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nós somos evangélicos. O evangélico significa o quê? Aquele que crê no evangelho, nos evangelhos. Nós que somos evangélicos, somos leitores e estudiosos da Bíblia, frequentamos cultos, frequentamos ambientes religiosos,
baseados na Bíblia, nós temos que observar o que a Bíblia fala sobre os tópicos, os assuntos para nós praticarmos. Então, a paz, ela vai passar por Jesus, ela vem de Jesus, ele já deixou a paz para nós. Há um texto em Romanos, capítulo 8, verso 6, um versículo, que eu achei uma tradução interessante. Romanos 8, capítulo 8, versículo 6. Ele fala assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, note aqui mais uma vez a comprovação bíblica que o homem é carne, matéria, e também que é espírito. Essa carne, essa matéria, ela comunica com o mundo, com outros seres, com as pessoas. E o espírito humano comunica com Deus. Agora, o espírito humano pode também se comunicar com espíritos enganadores, que a Bíblia chama de espíritos enganadores. Quando é o espírito com letra minúscula, é o espírito do homem. Está falando da alma, da ação, da atitude do homem. Quando é o espírito com letra maiúscula, na Bíblia está falando do Espírito Santo. E neste texto aqui de Romanos 8,6 está espírito com letra maiúscula, né? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito. Então, não é a mentalidade do espírito humano, porque quando o homem caiu, nós perdemos naturalmente a conexão com o Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala que as nossas transgressões, iniquidades, nossos pecados, nos separam de Deus. Então, toda transgressão e maldade separa de Deus, separa da paz. Percebeu? Então, muitas vezes, a falta de paz está porque a conexão do espírito humano não está conectado com o Espírito Santo, que hoje representa Deus em nossos corações. Ok? É como se fosse o Espírito Santo hoje, ele habita em nós. Não confunda os símbolos, os sinais do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que quem tem o Espírito Santo, quem nasceu de novo, ele tem os frutos, ele frutifica. E um dos frutos, uma parte do Espírito que Deus nos dá, é a paz. Lembra que eu disse aqui que a pessoa que te fere, que te ofende, é porque ela não tem paz. Porque ela está dando o que ela tem. Agora, se você tem o Espírito Santo, você já tem paz. Mas você, às vezes, esquece que tem essa paz. Aí você tem que transmitir o que você tem, mas se você não tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é o Espírito de paz, consolador, né? Mas os frutos do Espírito é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas vão nos trazer paz. Então aqui em Romanos 8,6 fala da mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Qual mentalidade está sobressaindo sobre você? Qual tipo de pensamento está sobressaindo sobre você? Então nós estamos aqui hoje com o tema falando sobre a paz na Bíblia, a paz bíblica. Porque eu já falei na introdução sobre a paz do dinheiro. Expliquei sobre a paz do dinheiro também, ok? Depois essa live vai continuar gravada, você pode voltar e ver quando eu falei sobre o dinheiro. Mas aqui, voltando aqui no texto, nós vimos que nós podemos ter um espírito de paz. E a Bíblia fala que quem tem paz
em Mateus 5,9, que quem tem paz é pacificador. O texto fala assim, Mateus 5,9. Mas bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você vai ter paz para pacificar as contendas. Percebeu? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo. Veja que a paz está num âmbito espiritual. Ela não está no âmbito material. Há pessoas que agora estão vivendo conquistas que elas sonharam. Por exemplo, sonhou em ter um carro bom. Hoje elas têm um carro bom, mas não tem paz. Talvez você sonhou em fazer um curso universitário, você formou, você está na universidade, aliás, você já tem um bom emprego, mas falta a paz. Talvez você está hoje na viagem dos sonhos, fazendo uma viagem que você sonhou a vida inteira, mas alguma coisa roubou a sua paz. Alguma coisa tirou a sua paz. Talvez você está num emprego, num trabalho hoje que você fez várias entrevistas, vários processos, e você falou, quando eu tiver aquele emprego, aquele trabalho, eu vou ter paz. E você não tem. É porque nós transferimos, tiramos a paz do espiritual, que é do Espírito Santo, que vos dá a paz, que Jesus chamou ele de Consolador. Eu vos enviarei o Consolador. E aqui nós aprendemos que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então eu queria deixar essa meditação aqui para você hoje. Se você gostar, você compartilhe com alguém. Eu estou falando aqui dos Açores, Ilha de São Miguel. Aqui é um lugar em que o Evangelho tem sido difundido, mas aqui faz parte da janela 1040. O que é a janela 1040? A janela 1040 é os países, uma região do mapa do globo terrestre, em que as pessoas são menos evangelizadas. Então, um dos motivos que eu sempre trago aqui bastante versículos bíblicos é para despertar você, e você que está aí do outro lado, que já conhece também o Evangelho, recapitular reflexões baseadas na Bíblia. E a Bíblia fala sobre paz. Jesus diz, deixo-vos a minha paz. Nós aprendemos que a paz não está ligada hoje, associada nos bens. Eles trazem paz. Eles são preciosos. O dinheiro pode trazer paz. Ele é precioso. Mas ele não é a paz. A paz é a convicção que nós temos, em que nós temos o Espírito Santo em nós, em que Jesus morreu e que o sangue de Jesus nos purifica e nos conecta com a paz de Cristo. Vai chegar um dia em que nós vamos estar na vida eterna. A Bíblia fala que há pessoas que vão para um caminho de paz e outros para o caminho de destruição após a morte. Tem muita gente que fala assim, quando eu morrer eu vou ter paz. Nesse mundo eu não tenho paz. Mas a Bíblia fala que depois da morte pode ser muito pior do que em vida. A Bíblia fala que no inferno haverá choro, ranger de dente, perturbações. Então, você que está me assistindo, reflita sobre a sua depois da sua morte. Porque às vezes nós preocupamos tanto com o presente e esquecemos de nos prepararmos em Cristo para o depois da morte. Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia fala que há dois caminhos. Um caminho de vida e paz. E há um caminho de morte
e perdição. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Tem muitas pessoas que falam, Deus é mau. Uma vez eu fiz um funeral, e quando terminei, a moça veio falar comigo e falou assim, pastor, o senhor disse que Deus é mau, que Deus vai julgar. Deus não vai julgar, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Eu falei, você não percebeu o que eu disse, porque você não conhece a verdade. Porque as pessoas criaram coisas, religiões, e que tratam a morte como algo que depois da morte elas vão resolver, ou que depois da morte elas vão ter escolhas. Então note que eu estou falando sobre a paz na Bíblia. Já falei muita coisa. Agora estou falando da paz depois desta vida, que nós devemos refletir sobre ela. E como que eu vou alcançar a paz do outro lado? Entregando o seu caminho a Jesus, confiando nele e buscando praticar a palavra de Deus. Porque não basta somente você entregar sua vida para Jesus. Você tem que também observar os mandamentos do Senhor. E esses mandamentos não são somente os que estão escritos na Bíblia, mas os que estão escritos na Bíblia, eles vão ser vivificados, transformados através do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Porque o Espírito Santo vai trazer luz. E há pessoas que apenas lendo um versículo, um folheto, ouvindo uma canção, elas começam a refletir sobre aquilo, porque o Espírito Santo começa a conectar com ela. Então, depois da morte, também pode haver paz, ou pode haver a morte eterna. Muitas pessoas pensam assim, depois da morte, acabou. Quando chegar lá eu vou ver. A Bíblia fala que nós escolhemos o nosso futuro, é aqui. É aqui que nós plantamos. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tem gente que semeia para a vida e tem gente que semeia para a perdição. Então não se preocupe só com a sua paz terrena. Não se preocupe somente com a sua paz passageira, porque aqui no mundo a paz é passageira. A paz que o mundo dá não é a paz que Cristo dá. A paz que Cristo dá é a paz para vencer o mundo, porque Ele venceu o mundo. Então comece a pensar aí sobre o outro lado. Será que o céu existe? Será que o inferno existe? Faça uma pesquisa. Comece a buscar aí na Bíblia referências que vão te indicar como ir para o céu ou como ir para o inferno. Porque não é escolha de Deus. É uma escolha pessoal. A Bíblia fala que Deus vai julgar todas as coisas. Todos os homens vão comparecer diante de Cristo um dia. E será que você vai comparecer com paz? Será que Deus vai poder falar para você como está lá em Apocalipse? Servo bom e fiel. Ou ele vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Esse é o maior objetivo da nossa paz. Entrar no céu. Chegar no céu. E aqui na terra, nós devemos ser agentes de paz. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Então, nosso papel aqui é ser pacificador, é ser agente de paz e preparar o nosso futuro, ok? Vamos orar, terminar esta live orando. Se você tem aí algum problema, alguma dificuldade em alguma área, falei aqui de tantas coisas, né, nesta live. Mas se você tem algum problema,
Eu queria até ler mais um versículo aqui antes de terminar, que eu separei. Deixa eu achar aqui. O Salmo 119, 165 fala assim: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Então, amar a lei e a Bíblia nos faz desfrutar da paz. Na paz aqui na terra e a paz eterna. Se você ainda não tem essa convicção, se você morrer agora, ou se acontecer alguma coisa conosco agora, uma fatalidade que pode acontecer, você estará em paz com Deus? É bom pensar sobre isso, porque às vezes a nossa atitude, o nosso dia a dia, são as coisas, os afazeres. Então, se você não tem essa convicção, Salmo 119, os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Então você vai orar e vai falar no seu coração. Você vai fazer uma oração. E nessa oração você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha alma, o meu espírito em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu seja salvo e tenha paz. Espírito Santo, entra no meu coração e na minha vida. Amém? Esta é a oração mais importante da sua vida, porque ela vai começar a trazer paz aqui na terra e paz além da morte. Porque o nosso tempo aqui é limitado, mas lá é ilimitado. Vamos orar, pedindo a Deus e o Espírito Santo para trazer paz no seu coração, mas com a meditação da palavra de Deus. Pai querido, nós oramos neste momento. Sabemos que no mundo teremos aflições. Estamos tendo muitas e muitas aflições. O Senhor disse que nos últimos dias seriam dias difíceis de se viver. Dias de perturbação, dias de ódio, dias de perseguição, de opressão e até de possessões. Mas nós cremos na palavra do Senhor, quando o Senhor disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. E nós pedimos a Ti paz neste dia. Que esta palavra ungida pelo Espírito Santo possa entrar em cada coração, em cada mente agora, Senhor. Aquele que está sendo perseguido no trabalho, aquele que está sendo perseguido no ministério, na família, na sociedade, onde vive, ó Pai. O Senhor nos ensinou hoje que quem nos persegue é porque não anda na luz. Quem nos persegue é porque não tem paz. Elas estão distribuindo o que elas têm: raiva, ódio, amargura. Mas nós temos paz, amor, bondade, domínio próprio e mansidão. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê mais o Teu Espírito para transmitir o que nós temos. Nós Te louvamos e Te agradecemos agora, Senhor. Peço a Ti por aqueles que estão enfermos, que a enfermidade está tirando a paz. São milhões de pessoas agora, Senhor. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar agora, enviando o anjo da cura neste lugar. Mas se não for propósito do Senhor, leve a paz. Eu sei que o Senhor pode levar a paz. Talvez esta pessoa está num ambiente que não tem paz, mas ela vai ser um agente de paz. Ela vai ser um pacificador. Nós pedimos a Ti a Tua paz agora. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá. Dá a paz para esta pessoa que está saindo das drogas agora.
para este drogado que está lutando, Senhor. Deus, que ele possa fazer uma oração agora, um pacto com o Senhor e pedir perdão e consertar a sua vida. Pai, eu peço a Ti, liberta esse jovem, liberta, Senhor, da droga, liberta, Senhor, das bebidas, do vício dos jogos, até mesmo dos vícios dos celulares, dos telemóveis, pessoas que estão viciadas e não conseguem desconectar virtualmente. Pai, eu quero orar pelo cônjuge, por este casal que está em vias de se separar, ó Pai. Toda briga, toda contenda neste lar. Ó Deus, o Senhor me trouxe esta palavra hoje principalmente para casais que estão pensando se separar, Senhor. É porque os dois entre os dois não há um agente pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, que aonde há esta falta de paz agora, neste casamento, o Senhor começa a mover, a mudar essa situação. Quero orar pelos empresários agora, Senhor. Sabemos que não é fácil a vida de um empresário. São decisões que têm que ser tomadas. Talvez está buscando a paz para fechar um negócio. Mas talvez o Senhor não queira que esse negócio seja fechado. Ou esse negócio talvez não deu certo. Coloca paz, coloca discernimento, sabedoria, ensinamento neste momento de falta de paz. Quero orar e pedir ao Senhor agora por aqueles que estão sendo perseguidos ministerialmente, estão cansados do ministério, estão perdendo as forças, as energias. Pai, renova a força do teu filho e da tua filha nesta manhã. Dá paz para prosseguir com a palavra, para semear a palavra, que é a semente que vão cair em vários corações, mas o Senhor é quem dá o crescimento. Quero orar e pedir ao Senhor paz. Ó Deus, pelas nações, por Jerusalém, paz para a igreja do Senhor. Pedir a paz para aqueles que são filhos da paz, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? Deus te abençoe. Essas lives vão ficar guardadas aí. Depois você pode voltar e rever desde o início, vale a pena, né? Aí várias explicações. Eu estou falando hoje sobre o tema a paz e a Bíblia, né? Então hoje eu falei sobre a paz na Bíblia, porque as pessoas buscam a paz em muitas coisas, menos na palavra de Deus. Deus te abençoe, um abraço para todos que estão nos assistindo aí, ok? E até breve, se Deus quiser. E paz dos Açores, abraço dos Açores e paz na sua vida, um ótimo fim de semana para vocês.